Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa semanal Papo Vitrola, gravado todas as terças-feiras aqui no canal 6 da Claronet TV e também nas redes sociais da TV Banqueta, produção da TV Banqueta. Agradecer mais uma vez ao Fred e toda a sua equipe que sempre traz pra gente aqui conteúdos de qualidade pra gente poder estar levando até a sua casa. E hoje, turma, a gente vai receber aqui a Laura, que é vocalista da banda Delegados. A banda referência, né, Laura? Aqui na música gospel em Nova Lima e toda a nossa região. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada. Agradeço aí o convite, né? Tá dando essa oportunidade a gente aí do gospel para estar aqui batendo um papo aí. Muito bacana. Eu falei aqui, né, gente? Falei com a Laura assim, você parece muito com quem me canta naquela banda lá de rock, né? O Cogumelos. Ela falou assim, parece pouquinho. Eu falei, um tiquinho, né? Um jeitão e tal. É que eu sou irmã dele, do Alexandre, nosso parceiro Cogumelos, grande amigo nosso aqui também da TV Banqueta. Mande um abraço pra ele quando você vê ele, viu? Ela até falou comigo aqui, eu tava perguntando nos bastidores, como que ela começou na vida artística, né? E foi justamente com Cogumelos, é isso mesmo? É, a gente antes da Cogumelos ainda tinha uma banda chamada Free Fly. Olha que legal. Que a gente tocava lá em Rio Acima, né? Em Nova Lima. E aí depois a banda findou, aí depois veio a Cogumelos, e aí eu fazia parte da Cogumelos. E aí depois eu saí, a gente fez uma outra banda ainda, chamada Tubo de Ensaio, e que era mais um MPB, mais rock, MPB, assim, desse estilo, né? E aí depois eu saí em definitivo do secular e acabei me convertendo, e a gente montou uma banda. Aí depois, antes ainda da Delegados, a gente teve uma banda chamada Kairos. Olha, aí depois legal. a banda também se desfez. E aí agora a gente tá aí com a Delegados, já faz um tempinho. A Kairos tinha a ver com o pessoal de Macacos ou não? Não. Tinha nada a ver, né? Não. Era não. só um nome parecido. Era quem era? Era Neilton, o Alan. Legal. Pedro na bateria, o Juninho na percussão, Fernando no teclado. O Neilton era vocalista, eu fazia backing vocal e violão. Muito legal. E o Gudu também, que entrou depois ajudando a gente nas guitarras, né? O Gudu é meu esposo e toca hoje na Delegados também. Isso aí. Delegado, você falou comigo que ela já está com 14 anos de existência, né? Não, a Delegados está com mais ou menos uns 9 a 10 anos que a gente está junto. Essa formação atual. A Delegados já existe mais ou menos há 13, 14 anos. A gente teve algumas outras formações, mas que a gente está junto agora nessa aí deve ter uns 9 a 10 anos. E assim, a gente vê a evolução da música gospel no nosso país, né? Uhum. E Nova Lima também não está ficando para trás. Tem tido vários shows aqui legais, a gente tem acompanhado algumas programações. Mas a gente vê também que não se tem tanta adesão, né, das pessoas com a música gospel. Você acha que isso pode ser por qual motivo? Você acha que o que pode estar travando assim, as pessoas a participarem mais desse mundo gospel? Eu falo aqui, na nossa região, tá? No Brasil, a gente sabe que ele já teve uma ascensão muito grande. No Brasil, no mundo todo, Sim. né? Tem tido um crescimento e uma aceitação muito boa, né? Porque as músicas, elas são bem tocadas, são bem feitas, são bem escritas. Então, isso aí eu acho que conta muito, né? Aqui em Nova Lima, eu vejo um pouco uma carência de bandas evangélicas mesmo, né? Eu acho que tem muito poucas. As que tem, acho que estão muito dentro da igreja. Eu acho que falta mesmo ir pra rua, sabe? Colocar a cara para bater mesmo, começar a ir sexta na feira, ou ali nos bairros, né? Começar a expor, né? Levar a palavra de Deus através da canção. Então, assim, eu acho que é um pouquinho o pessoal tá muito dentro da igreja. Acho que precisa começar a sair mesmo. Isso é muito bacana. Porque, assim, quando a gente ouve falar de música gospel, né, aqui na nossa região, eu sempre ouve falar do Delegados. A gente sabe que todas as igrejas têm a sua banda, né? Tem a banda da igreja. Mas você falou uma coisa que, de fato, é possível começar a trabalhar, né? As bandas começarem a sair, fazer, às vezes, festivais gospel somente com as bandas aqui da nossa cidade ou da região. Inclusive, acho que foi mais ou menos 2007, 2008, por aí, tinha o festival de música gospel, a gente até participou lá no teatro. E era muito legal, porque foram várias bandas mesmo que foram para lá e teve música autoral também, e foi muito bacana também, e de músicas covers, né?
E eu acho que o pessoal está precisando mesmo de fomentar isso aí, dentro desse âmbito cultural aqui de Nova Lima, de começar aí mesmo o gospel, né? Porque a gente vê, às vezes tem um festival de música, de rock, tem muita coisa de pagode, de samba, né? Que é uma coisa cultural também da nossa cidade, né? É o pagode, o sertanejo. E por que não o gospel, né? Não começar a ter mais coisa. Inclusive, no festival de música autoral, a gente também participou. Né? Não, esse último que teve agora. Esse último que teve, acho que foi ano retrasado, né? Eu acho que foi. Acho que foi ano retrasado. Ano passado isso. teve também. Teve a nossa banda e a Karine também representando o gospel, né? Representando assim, né? Que participou. Sim. Né? Mas a gente viu muita banda boa, né? Com músicas próprias, e isso é muito legal. Assim, a música gospel, além dela acalmar os corações, ela traz a mensagem de Deus. A gente hoje tem um manual que poucas pessoas acessam, ou acessam quando precisa, que é a Bíblia, né? Que a gente fala que é o maior manual de todos. Sempre a gente encontra ali uma palavra que vai dar um direcionamento, um caminho. E muitas músicas gospel trazem menções da própria Bíblia, né? Sim, Então é interessante quando a gente vai ouvir, vai parar para prestar uma atenção numa música, né? É uma reflexão que você faz naquele momento. E a música traz isso. Então, eu acredito que vocês hoje, além de apresentar na igreja, vocês devem estar sendo convidados também para outros ambientes, né? Sim, a gente toca também na igreja, né? Mas a gente curte também tocar na rua, né? Que é o que a gente gosta de fazer. Casamentos, por exemplo. Casamento também a gente toca, cerimônia de casamento, se precisar, pode contratar aí, viu, gente? Muito legal. Mas a gente gosta de tocar na rua, né? Levar a palavra de Deus. E você falou uma coisa que é bacana, porque a música, ela não é só algo cultural, né? Ela não é só entretenimento, né? Ela é, segundo a Bíblia, ela é uma arma de guerra. Sim. Então, a gente vê aí que através das canções, como a gente consegue influenciar, né? Então, assim, isso é até perigoso, né? Porque a gente hoje em dia tem um livre acesso, então tem muita música também com conteúdos que... Será que realmente vale a pena a gente ficar ouvindo? Né? Às vezes incentivam aí ao adultério, incentiva aí a bebedeira, incentiva a falar mentira, incentiva traições, incentiva tantas coisas. Eu acho que a gente está vivendo um tempo que a gente não precisa disso. Né? E a palavra de Deus, ela, através da canção, ela vai realmente entrando no nosso coração, vai trazendo um novo entendimento, pensando, poxa, realmente eu tenho que viver a verdade, eu preciso falar a verdade, eu preciso ser verdadeiro. E também confiar em Deus, né? Porque ele é que consegue ali gerir todo mundo. Isso a gente não consegue nem entender ao certo, mas ele tem poder para tudo e para qualquer coisa. E às vezes você tá ali meio para baixo, meio desanimado, e aí vem a canção, ali vem a música trazendo a palavra de Deus, e aquilo te traz uma nova esperança, uma nova perspectiva, um novo olhar, e isso é importante. E a música, ela tem que servir para isso, né? Para te trazer algo de bom e não algo de ruim, né? Com certeza. Pô, depois de falar tudo isso, vamos ouvir uma música. Vamos, bora lá. Bora lá. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Demais, gente. Muito bom. Eu me identifico muito com essa música. Muito bom. Como é que tá a formação hoje lá, delegados? Conta pra gente. Hoje é vocal e violão né? O Luiz tá me ajudando nos vocais também, depois eu vou contar por quê, né? No teclado, né? Teclado e voz. O Gudu, que é meu esposo, guitarra e voz de vez em quando também tá tendo que me ajudar, botando todo mundo pra trabalhar. Pra trabalhar. Lógico. O Marcão, na bateria. Marcão, um forte abraço, cara. O projeto do Marcão de bateria aí. Encontro de baterias, muito massa. E o Gleicinho no baixo. Muito legal. Eu tava conversando com ela aqui um pouco nos bastidores
sobre como a música pode impactar a vida das pessoas, né? Às vezes, quando eu frequento muito igrejas, né? Também sou batizado. Então, a gente sabe tanto que é importante. Quando eu entro num culto, num louvor, a gente está sempre ali sentindo aqueles primeiros momentos. É um ambiente diferente, né? Nossa, já chega com um clima bem diferente. Aí eu fiz uma pergunta para ela. Pô, teve algum show que você fez, alguma participação que te impactou, assim? Queria que você contasse um pouco pra gente aí. A gente teve dois... Assim, todos os cultos que a gente vai sempre é muito especial, né? Deus, ele sempre fala com a gente, sempre tem uma palavra, sempre tem algo pra gente e específico, né? Então, é maravilhoso isso. Mas tiveram 2 cultos, assim, em especial que a gente tem isso muito no nosso coração, que foi um que a gente foi tocar lá em Belo Horizonte e um cara que ele não ouvia, ele foi curado durante o louvor. A gente até brinca, né? Que nós estávamos tocando tão alto que o cara saiu ouvindo. Mas é só zoeira mesmo. Mas o cara voltou, ele saiu de lá ouvindo. E é manifestação mesmo de demônios mesmo durante o culto, né? Inclusive foi na igreja do pastor Cleófas que a gente estava tocando e a pessoa, né? Lógico que não era a pessoa, mas era o demônio mesmo que estava na vida daquela pessoa. Ele colocava a mão no ouvido, não queria ouvir de jeito nenhum, mas dali não aguentou, não. E foi embora. Então, assim, a gente vive isso e o mundo espiritual ele é mais real do que a gente imagina, né? Com certeza. Mas é muito bom estar nesse ambiente, você vivenciar isso, você viver isso, é muito bom. Com certeza. Bom, turma, ó, seguinte, continua acompanhando a gente vai fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho, a Laura vai contar pra gente uma experiência que ela viveu, um milagre realmente na vida dela. Fica aí, fica com a gente. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente tá de volta. Papo cabeça, papo vitrola. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Imagine um futuro com as crianças de Nova Lima estudando em escolas modernas, seguras e inclusivas. Esse futuro já chegou. Com o projeto Escola Modelo, a Prefeitura de Nova Lima vai construir 5 novas escolas e reformar as 28 unidades. Já em 2025, daremos início à construção de 2 escolas e a reforma de 12. As escolas terão energia solar, salas multissensoriais, rampas, laboratórios de robótica e mais. Projeto Escola Modelo. O futuro se constrói com educação. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Papo cabeça, papo vitrola. Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Essa música é linda também. Gosto demais.
Sou suspeita, gosto muito de Fernandinho. Ô, turma, se você quiser ser aqui um apoiador cultural do Papo Vitrola, você pode entrar em contato aí no 31 99430 7781 99430 7781. Fala com o Alex e venha fazer parte aqui do nosso programa Papo Vitrola. Ô, Laura, a gente tá ouvindo sua voz aqui, a gente tá se emocionando, eu tô arrepiado. É sempre bom, né? Falar de Deus, a gente fala que a gente hoje é corpo, alma e espírito, né? Então a gente tem que estar sempre mantendo esse equilíbrio. E a gente vê tanto que as pessoas buscam hoje academia, e é muito importante, né? Cuidar do corpo, mas a gente tem que estar sempre também cuidando da alma, do coração, da mente, né? Se equilibrando. E o Espírito Deus sempre enche ele pra gente aí todos os dias com muita oração. E você contou pra mim aqui, nos bastidores, que você mesmo viveu um milagre, né? Vivi. Você falou primeiro da música, você trouxe uma reflexão aqui da música pra gente, que foi muito importante. Eu nunca tinha parado, eu nunca tinha ouvido ninguém falando assim. Tanto que a música realmente é uma arma, né? Tanto que ela pode trazer coisas boas, como pode trazer coisas ruins. E não é porque a gente, às vezes, vive no mundo secular, ou a gente vai em eventos que tocam música secular, que a gente tem que vivenciar aquilo. E falo que é tudo muito cultural, né? Mas quando você vem para a música gospel, ela traz mensagens de Deus, mensagens de amor, reflexões diferentes. Então, acho que você pode ter... Você hoje entende que o que aconteceu com você foi porque Deus quer te usar mais, é isso? Olha, Conta pra gente aí. eu creio assim, que às vezes a gente canta muitas coisas e a gente não vive aquilo que a gente está cantando, né? Às vezes a gente prega muita coisa, fala muita coisa, mas a gente nunca viveu aquilo. A gente fala às vezes que Deus cura, que Deus faz milagre, mas às vezes a gente mesmo não viveu aquilo, né? E só um pouquinho antes de eu entrar, eu queria até falar algo que você falou aí da questão, nós somos corpo, alma e espírito, e realmente nós somos formados, né, por corpo, por alma e por espírito, e nós precisamos cuidar do nosso corpo, né, atividade física, uma boa alimentação, a nossa alma, que são os nossos sentimentos, as nossas emoções, nós precisamos ter esse equilíbrio mesmo, né, e o nosso espírito é só o Senhor mesmo que pode trazer esse alimento, né. E a música, ela entra muito nessa parte, sabe? Como é importante a gente estar sendo alimentado, nossa alma e o nosso espírito, através das canções que vêm do coração de Deus. Isso muda muito a gente, às vezes é só vivendo mesmo, às vezes a gente acha que não, mas tem muita influência, né? Até com relação à questão cultural. Quando você fala assim, né, Jamaica, você já vai pro reggae, né? Sim. Aí Estados Unidos você vai ali no blues, no rock, o Brasil com certeza nos países de fora vai pro samba, né? Carnaval. Exatamente, vai logo essa questão da música. Mas como é importante a gente estar se alimentando espiritualmente das canções que vêm do coração de Deus. Isso faz toda a diferença. Mas enfim, a gente no final de 2022, né, eu comecei a ficar um pouco rouca, comecei a perder minha voz até que ela se foi por completo, né? E eu fiquei me questionando muito. Falei assim, meu Deus, mas eu só canto pro Senhor, porque hoje eu só canto para Deus mesmo, né? Larguei o secular e tô só no evangélico mesmo. E eu me questionei muito, chorei muito, né? Foi um tempo muito difícil e onde eu precisei ir lá na fonte, né? Precisei ler muita palavra, orar muito, jejuar muito, ouvir muitas canções que me dessem força para aquele momento, né? E eu não tinha expectativa nenhuma de voltar a cantar, né? Quando eu fiz o exame, fui lá fazer o exame no otorrino, a mulher falou comigo, ó, você canta? Pode esquecer que você não canta mais. E aquilo, nossa, sabe, quando parece que você tá sonhando. Eu falei, não, isso não é verdade, eu não tô vivendo isso, né? Eu cantei a vida inteira, né? Então agora, tipo assim, você não vai cantar mais? Eu disse, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? E aí ela falou, você vai pra fono, né? Você não pode fazer, não te aconselho fazer cirurgia, porque você tá com cisto, e seu cisto é intracordal, é dentro da preguinha vocal. Nossa. E se tem que abrir, tem que tirar, uma cirurgia muito delicada, e pode ser que você não volte a falar mais, né? E aí que você fica mais... Nessas horas é que você fica assim, Jesus, me salva, me ajuda. Essa hora a gente busca o Senhor de tudo quanto é jeito, né? E aí ela falou, você vai fazer o tratamento com a fono pra melhorar, mas não tinha expectativa nenhuma, né? Aí fui pra fono,
Inclusive, um beijo pra minha fono, Vânia, ali da Clínica Abraço. Cuidar. Fica cuidado, bacana. Isso mesmo. E aí, ela tá aí nessa peleja comigo aí. Já tem 2 anos, quase 2 anos e meio, mais ou menos, que eu tô em tratamento. E aí ela começou com os exercícios e tudo, do que eu tinha que fazer. E nesse processo eu tive que ficar 5 dias sem falar nada. Não podia falar, não podia nem nada. Tomando um medicamento, né? Foram os 5 dias piores da minha vida. Na verdade, eu fiquei 7 dias sem falar. Com dois meninos em casa, né? Hoje o meu menino mais velho tá com 7, a minha menina tá com 5. Então, na época, estava aí um com 5 e um com 3. E eu não podendo falar absolutamente nada. Mas Deus foi tratando, foi trabalhando, né? E aí eu até cheguei a falar com os meninos, né? E falei, ó, gente, eu tô assim, assado, passando por esse problema. Se vocês quiserem chamar outra pessoa para cantar no meu lugar, porque eu não tenho expectativa nem nada. Ninguém, não, nós vamos esperar. Eu falei, mas eu não tenho expectativa. Não, Deus vai fazer. Os meninos estavam mais fé do que eu, né? Mas aí nós esperamos, né? Dentro desse tempo, a gente se encontrava todas as semanas para orar e para ler a palavra, né? Para compartilhar. E nisso Deus foi trabalhando, né? Na gente, em mim, principalmente em mim, né? Foi muita coisa que Deus trabalhou. E aos pouquinhos foi voltando a voz, a gente foi voltando a ensaiar, a gente ensaia toda semana, né? Mas nesse período a gente só se uniu para poder orar e ler a palavra, foi online mesmo. Daqui a pouco a voz voltou e agora continuo cantando, né? Voltei a cantar e agora com outro entendimento, né? Porque segundo a medicina eu não poderia cantar. Então eu pedi tanto por um milagre e eu já era um milagre sem saber. Então, Deus, ele é maravilhoso. É assim que ele faz. Não tem explicação, não. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente fala, muitas pessoas têm um pouco de concepção, perguntam o que é a fé, né? Nada mais é que acreditar sem duvidar. E acreditar naquilo que você não vê, né? Não tá vendo, não tem nada ali que tá te dando, assim, que por várias vezes eu falava e a voz não saía e eu tinha que acreditar que minha voz um dia iria voltar. Então, por várias vezes eu tive que profetizar. Falava pregas vocais, funcionem normalmente, chorando e assim, com aquele fiapo de voz mesmo, eu profetizei por várias vezes e às vezes até sem crer, porque eu não tinha expectativa nenhuma. Mas Deus, ele é maravilhoso. Pela graça e pela misericórdia dele, hoje eu posso cantar novamente e eu sei que é só por causa dele. Não tem outra... Eu achava que era eu, mas não era não. Sempre foi ele. Está sendo usado aí por Deus. Amém. Por Jesus. A gente estava falando um pouquinho aqui também nos bastidores antes, que eu também acho legal, você falou algo muito importante, porque a gente não vê muito essa mistura da música secular com a música gospel. Né? Você não vê um evento, por exemplo, que vai ter uma banda gospel abrindo um show de sertanejo, um show de pagode e tal. Pois é. E muitas vezes, não sei se é por orientações de pastores, eu não sei se é porque as pessoas não convidam, eu não sei por qual motivo é. E aí, a música, ela é muito mais que isso, né? Você pode misturar um MPB com um rock? Por que você não pode misturar, então, um gospel com um rock? Com certeza. E isso seria muito legal. A gente queria muito que acontecesse isso, né? A gente, na Festa do Cavalo, tem o dia gospel, né? Que é a quarta-feira, mas eu, particularmente, acho um dia ruim, com um horário ruim, né? Que às vezes é 7 horas da noite e o pessoal nem chegou do serviço ainda. Então, a intenção nossa, às vezes, não é alcançada, né? Porque a gente tem que levar a palavra àqueles que não conhecem. Então, por que não colocar uma banda evangélica para abrir um show secular? Qual o problema? Ali tá cheio de almas sedentas, cheio de gente precisando de ouvir aquela palavra e nós estamos aonde? Nós estamos num outro dia. Então, às vezes, por que não colocar até o sertanejo gospel numa noite, na Festa do Cavalo, né? Num sábado, assim, que é o sertanejo mesmo. Às vezes, não necessariamente, porque a nossa banda é um pouco mais voltada pro rock, né? Assim, quando a gente toca na rua, né? Que a gente tem a formação também. Fest, né? O Oktoberfest. Isso, o Oktoberfest. Né? A gente consegue tocar em uma oficina, um resgate, tranquilamente. A gente pode agradar todo mundo, quem sabe, né? Às vezes, uns não vão gostar muito, mas por que será? Será que não gosta porque não conhece? Ou porque realmente existe um preconceito, será? Porque é de Deus. Só que se é de Deus, não tem por que ter preconceito, porque é coisa boa. Amém. Então seria muito legal se a gente pudesse abrir aí um Oktoberfest, uma Festa do Cavalo, num dia secular mesmo.
né? Se chamar, a gente vai. Fica a dica aí. Hashtag fica a dica. É isso mesmo. Assim, a gente já tá finalizando o programa, mas eu queria pedir duas coisas para você. Primeiro, para você deixar uma mensagem para aquelas pessoas que você quer tocar com a sua música. Hoje, um programa como a TV Banqueta, que a gente está sempre chegando em casas, né? Em lugares onde a gente nem imagina. Eu estava num lugar e a pessoa fala, você faz um programa? Eu faço. E a gente acha que não chega, mas chega, né? E é importante a gente deixar essa mensagem. Deixa uma mensagem para aquelas pessoas que às vezes podem estar perdidas aí, ou podem estar buscando algo, né? Ou às vezes as pessoas, elas querem muito fazer o que é da vontade delas, mas elas esquecem que a vontade maior não é nossa, né? É verdade. Como a gente falou um pouquinho ali, Deus é que está regendo tudo isso aqui, né? E Ele está administrando tudo, Ele sabe de tudo e de todas as coisas. E Ele conhece o coração de cada um, conhece as nossas necessidades. E além das nossas necessidades, Ele conhece os nossos defeitos, as nossas falhas, as nossas imperfeições e limitações. E isso aí não pode ser um empecilho para a gente se achegar ao Senhor. Porque às vezes a gente acha, eu vou falar porque um dia eu já pensei assim, que Deus tem muitas outras coisas para se preocupar do que se preocupar comigo, né? E é muito o contrário, sabe? Muito pelo contrário. Deus, ele se preocupa com cada um de nós, porque nós somos seres únicos, né? Então ele se preocupa com o que passa no nosso coração, na nossa mente, na nossa cabeça, com o nosso corpo, com o nosso físico. Então, e a própria palavra de Deus fala que Deus, ele não está com a mão encolhida que não possa estender e ajudar, e também não está com os ouvidos tampados que não possa ouvir o clamor, né? E ele também fala na palavra dele, clama a mim e eu te responderei e deixarei ser achado por vós. Ou seja, se você buscar, se você clamar, seja no banheiro, seja no quarto, seja no ônibus, seja em pensamento, se você falar, Senhor, eu preciso da tua palavra, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que o Senhor faça algo novo, mude minha vida completamente, ele vai fazer. Porque ele é fiel à palavra dele. E ele escreveu na palavra dele que ele vai ser achado por nós, ele vai deixar ser achado. Então, busca o Senhor enquanto se pode achar. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Amém. Deixa pra gente aqui agora as redes sociais, como contratar a Banda Delegados. Então vamos lá. Pra gente poder também já deixar aí. Deixa aí. Agora é para do jabá. Ó, a gente tem canal no YouTube, né? Banda Delegados. Tem nas redes sociais aí, Instagram, @Banda Delegados. E tem meu telefone também, posso deixar? Claro. É o 319-8802-4264. Repetindo. 98802-4264. Precisar chamar, a gente vai em culto, a gente vai em casamento, a gente vai em velório, a gente vai em festa de 15 anos, o que precisar, a gente vai. E a gente vai para levar a palavra de Deus. É isso aí. Ó, fiquei muito feliz mesmo de receber você aqui, viu, Violão? Obrigado demais, papo super bacana, super legal. Tava sentindo falta de ter um pouco desse papo aqui, gospel, de falar um pouco de Deus aqui no nosso programa, dessa cultura gospel que tá numa crescente muito legal. E, assim, a gente fica muito feliz de ter artistas como você aqui na nossa cidade, ter uma banda como a sua. Valeu. E fica aí, né, o toque para todas as pessoas que gostam de tocar o gospel, que estão dentro das igrejas mesmo, de fato. Saiam. Venham pra cá, né? Saiam da igreja. A gente não bola aí no festival gospel junto, não sei, vamos pensar, vamos conversar. Uai. Né? Uai, deixei meu telefone, você pode me ligar. Vamos pensar nisso. Você sabe que o nosso programa aqui, a gente faz a gravação dele como se fosse ao vivo. A gente perdeu aqui o seu microfone do violão. Gessé, vou perguntar aqui, ele vai responder lá do fundo. Ele é igual o Louro José, sabe? Ô, Gessé, posso pegar o meu microfone por perto? Como é que você quer fazer, meu irmão? Pra gente fechar. Pode ser? Agradecer ao Gessé, agradecer ao Nicolas, agradecer a toda a produção aqui do Papo Vitrola. Eu vou fechar, eu tenho que fechar com uma música, não pode ser diferente. Você aqui seu auxiliar nessa, tá? Tá bom. Pra gente poder colocar o microfone bem perto. E ó, turma, acompanha aí, Banda Delegados, acompanha o nosso programa todas as terças-feiras aqui no canal 6 da Claronete TV e também nas redes sociais da TV Banqueta, pra gente poder fechar o Papo Vitrola de hoje. Vai com essa música aí pra tocar no seu coração. Na sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sinto a presença, não sei viver. Não existe vida além de ti.
Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Obrigado, minha querida. Até o próximo programa Papo Vitrola. Vamos juntos.